Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Minha família era de fazendeiros, mas quando eu nasci, meus pais já se haviam mudado para a cidade. Era uma pequena cidade do interior, onde minha família tinha uma certa importância social. Importância essa que era muito relativa, né, diante da importância, por sua vez, também reduzida da cidade no quadro de Minas Gerais. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Hoje no Rio, eu estou vivendo aqui há muito tempo, a família está praticamente concentrada em minha mulher e minha filha. Essa mora em Buenos Aires, mas vem sempre nos visitar. E é através desses dois elementos que eu prossigo meu diálogo com essa rede enorme de pessoas do meu sangue. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E esse Agora José é tão conhecido, todo mundo conhece, né? Tipo, chegou numa encruzilhada que você não sabe o que vai fazer, você pergunta, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos. Que ama, protesta. E agora, José? Eu acho que é essa a pergunta. E agora, José, poderia ser e agora várias pessoas, qualquer nome de qualquer brasileiro, né? Acho que é isso. Eu vivo com um José. Então é constante a minha observação. E agora, José? A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? É o fim de alguma coisa. Ele está meio que pedindo uma ajuda. Ele está procurando José, um cara que sabe tudo, um cara que conhece, um cara que viu. Esse José é alguém que pensava ser alguma coisa, né? Mas ser alguma coisa durante as festas, né? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Havia na poesia do Drummond a qualidade de uma fala, ao mesmo tempo arrebatadora e extremamente lúcida, e um tipo de humor que me encantou muito. Ele traz de uma maneira assim muito clamorosa, né, a condição material da humanidade. Não é um poeta abstrato, né? É um poeta que tira a metafísica dele das pedras mesmo. Essa aridez, esse enigmatismo encobrem
no fundo, uma delicadeza de sentimento, uma emoção depurada, e que eu acho que é uma qualidade rara, talvez única na poesia brasileira. A morte é desconsolável, consolatrix, consoladíssima. A vida também, tudo também. Ele era de um calor, de uma generosidade, de uma vontade do próximo, de estender a mão a esse próximo. Aliás, a poesia dele é sempre um conselho, digamos, não é conselho, porque ele não eram conselhos, mas era um sentido de vida. Qualquer coisa como um transcendentalismo não religioso. Ou se nós quisermos, como eu disse uma vez, escrevi, e ele achou que parecia bem um transcendentalismo religioso. Quer dizer, é uma visão da transcendência sem conotação teológica. O que há de filosofismo nisso nasce, a meu ver, da introspecção característica do mineiro, levada a esse nível de depuração nas mãos do Drummond, não é? Portanto, o filosofismo dele não é consequência da introspecção. A minha experiência religiosa resulta naturalmente da formação familiar, né? Nós herdamos a religião como a gente herdava os objetos, as terras, né? Tudo que havia dos antepassados. Sucede que já moço eu abandonei esse fardo. A minha experiência foi muito desalentadora. Acredito que o contato com os padres tenha influído para que eu me afastasse do sentimento religioso. E depois as leituras, né, dos escritores franceses céticos, daquela geração de Anatole France, Rémy de Gourmont, que era uma geração muito crítica, né, muito curiosa de investigar o porquê das coisas e que não aceitava as verdades estabelecidas. Isso fez com que eu perdesse completamente esse vínculo. Embora eu, seja dito de passagem, acho admirável que os outros tenham religião. Meus estudos foram muito irregulares, sabe? Comecei em Itabira, passei para Belo Horizonte, depois de lá eu fui para Friburgo, com um pouco que eu não me dobrava aos padres jesuítas, né? Quando eu saí de lá, eu tinha aquelas baldas da formação do internato, um modo de andar na rua, com os braços colados junto às pernas. Então, os rapazes de uma pensão pela qual eu passava todos os dias, começava a bulir comigo, dando o braço, moço, dando o braço. Então, um dia eu resolvi abanar o braço, dando uma banana para eles. Quadrilha. João amava Teresa. Que amava Raimundo. Que amava Maria. Que amava Joaquim. Que amava Lili. Que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema, que foi escrito por volta de 24, 25, não? E foi publicado pela primeira vez no 3º número da revista de Antropofagia, em 1928, virou uma verdadeira pedra de escândalo modernista quando saiu em 30 em alguma poesia. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O poema é formado por segmentos que se repetem todo o tempo, por uma redundância constante. Não é verdade? No meio do caminho tinha uma pedra, se vai se repetindo no poema todo. Esta expressão no meio do caminho e tinha uma pedra. Então, vamos dizer, é uma estrutura permutativa, não é? de trocas com o mesmo fragmento do verso. Então, a redundância é ostensiva. De repente, a poesia está no banal. Ninguém mais sabe o lugar da poesia. Ela está no acontecimento mais corriqueiro.
mas a repercussão disso na alma é simbólica. A linguagem era chocante, porque desde o princípio aparece o verbo ter no sentido de existir, que era condenado pelos puristas. No meio do caminho há uma pedra. Se deveria usar o verbo haver, ou existir, e não o verbo ter, que era da linguagem coloquial, da linguagem oral. Eu confesso que, desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. De modo que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Eles, sós e mudos, em estado de dicionário. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o. Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Eu acho isso deslumbrante. Trouxesse a chave? Ele sabe brincar com as letras, né? Sabe controlar a letra como Pelé controlava a bola. Né? Ele dedicou assim, uma boa parte de textos e versos para esses grandes reis do futebol, né? E eu até aproveito agora para agradecer ao Pelé por todo o carinho que eles têm nos dado, e a nós e ao Carlos, né? Participando, escrevendo o prefácio do livro e participando do disco Reunião também. Eu te juro que foi uma grande surpresa quando, né, a família dele pediu para que eu fizesse, né, o prefácio. Eu até citei, né, algumas das frases dele. É sempre uma alegria, mas eu não sabia direito, né, o que colocar, e foi pondo o que saiu do coração, aquilo do que ele dizia. E como o Drummond falava, nós temos aí o Nelson Rodrigues também, que, né, fazia grandes apologias ao Pelé. Eu só tenho que agradecer a eles, agradecer a Deus, porque essas são coisas que ficam aí, né, para as novas gerações. Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma voluta de chutar na delirante Copa Mundo, ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúdicos. Flutua o jogador, gravado no ar, afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade. Drummond tinha uma grande admiração pelo futebol, né? Ainda que ele se considerasse um jogador muito frustrado, né? Porque ele levou uma pancada quando era garoto, e nunca mais jogou, né? Não quis mais jogar. Ele sempre foi um torcedor muito atento, embora não era um torcedor de pegar a bandeira do time e de sair aos berros pela rua, mas ele era um torcedor muito informado, não só sobre a trajetória do time que ele torcia, mas sabia assim, quem eram os craques do momento, enfim, e tanto que ele escreveu sobre eles, né? Perder, eu penso, e aí o Drummond tem uma crônica sobre futebol absolutamente genial, né? Que ele tira essa lição. Perder, na verdade, é uma grande lição de vida, né? Perder é uma oportunidade de renovar a própria consciência, né? Se isso é verdade no futebol, imagine numa eleição. E imagine na vida, né? Em geral,
onde tanto se ganha quanto se perde, muitas vezes se perde mais do que se ganha, sei lá, isso depende muito da vida. Você está se referindo àquela perder, ganhar, viver? Que é depois Exatamente. da perda da Copa de 82? De 82. Aquela crônica, eu acho assim que é uma folha seca. Para me ater ao meu craque preferido, que é o Didi, né? Aquela crônica é uma folha seca. E chego à conclusão de que a derrota, para a qual nunca estamos preparados, de tanto não a desejarmos nem a admitirmos previamente, é afinal instrumento de renovação da vida. Tanto quanto a vitória, estabelece o jogo dialético que constitui o próprio modo de estar no mundo. Se uma sucessão de derrotas é arrasadora, também a sucessão constante de vitórias traz consigo o germe do apodrecimento das vontades, a languidez dos estados pós-voluptuosos, que inutiliza o indivíduo e a comunidade atuantes. Perder implica remoção de detritos, começar de novo. Isso é extraordinário, né? Vai toda a Itália para frente, é claro, o empate não interessa para ela. Fez o break, saiu o cruzamento, Toninho Cerezo, Valdir. E o Bandeira deu que a bola saiu. O Bandeira deu que a bola saiu. Vai bater Conte. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi. Durante a Copa ele acompanhava, como todos, né? E ficava muito contrariado quando a seleção brasileira tomava um gol contra, né? Ao ponto de levantar, sair da sala da TV e ir para o escritório e ficava ali arrumando os papéis dele, né? Assim. Terceiro da Itália, Paulo Rossi. Ele era uma pessoa muito, como se diz, pé na terra, né? Era uma pessoa muito situada e responsável e disciplinada no seu trabalho. Então, digamos, a Copa não fazia ele parar de trabalhar, ele continuava assim. Mas obviamente ele ficou muito desapontado. A Copa do Mundo de 82 acabou para nós. Mas o mundo não acabou, nem o Brasil, com suas dores e bens. E há um lindo sol lá fora, o sol de todos nós. E agora, amigos torcedores, que tal a gente começar a trabalhar que o ano está na segunda metade? Exatamente. Eu acho que a crônica precisa ser mais conceituada como gênero, não um gênero maior ou gênero menor, porque todos os gêneros são importantes, desde que eles sejam bem praticados, não há escala de tamanho, né, de importância. Mas me parece que a crônica, embora não tenha a aparência disso, é um auxiliar da história. Daqui a 20 ou 30 ou 50 anos, quando alguém se debruçar sobre a história do Brasil e quiser ter uma ideia do que foi o nosso ano de 1984, ele vai encontrar uma grande confusão política. Uma infinidade de declarações, de manifestos, de entrevistas, de discursos, de documentos oficiais, mas ele vai ficar aturdido com essa massa de papéis. E a verdade é a seguinte, que o documento oficial, o discurso, a entrevista, nunca dizem a verdade integralmente. Parece que a verdade é uma coisa tão perigosa que ninguém ousa enfrentá-la e extrair dela toda a riqueza que ela tem. Então, o que faz o historiador? Ele terá que destrinchar, no meio dessa multidão de coisas, aquilo que é essencial, que defina o sentimento ou o espírito das pessoas naquela época. Aí entra o cronista. O cronista, que é um indivíduo sem maior responsabilidade, ele não tem política, ele não está comprometido com partido algum. O cronista vai, então, conta aspectos culturais da vida brasileira que ajudam a compreender o sentido daquelas manifestações políticas externas. Assim, por exemplo, se o cronista fala sobre um ministro, imagina um ministro, ou então caricatura mesmo um ministro existente, e atribui a ele coisas que são o contrário do que ele diz, as coisas que ele diz na intimidade são o contrário do que ele diz para fora, ele está fornecendo um dado precioso ao historiador. Eu vou citar um caso mínimo do meu livro, não tenho nenhuma pretensão de
ajudar a história. Mas, de qualquer maneira, eu acho que são coisas que servem para a compreensão do nosso tempo. Há um momento aí em que eu falo numa moça que eu encontrei no Frescão, comendo tranquilamente. Frescão a gente tem que explicar para o resto do Brasil que não são os ônibus aqui do Rio. Frescão é um ônibus, né? Assim, mais sofisticado, né? Com ar-condicionado. Exato, com ar-condicionado. E que às vezes tem música, né? Música essa que às vezes é demasiado barulhenta e às vezes é silenciosa. Mas eu encontrei ao meu lado, sentado no Frescão, uma moça que estava comendo uma espiga de milho. Olha, essa coisa seria impensável no Brasil, digamos, de há 20 anos atrás. Uma moça arrumada, de classe média, etc., discreta, jamais ousaria comer uma coisa em público. Outra coisa, ela não me ofereceu um barco de milho, não. O que é próprio agora do meu tempo de moço, era impossível você comer uma coisa sem oferecer a quem estivesse presente. Se um parente, se um amigo, se um desconhecido, se um cachorro, você oferece. Né? Era um dado cultural brasileiro. Isso desapareceu porque realmente, hoje em dia, as pessoas não se conhecem mais. Né? É uma selva de rinocerontes avançando, né, para conquistar o mundo. Não dá para a gente ter essa gentileza. Mas, de qualquer maneira, me agradou muito a placidez da moça, comendo tranquilamente. Ela debulhou a espiga calmamente durante o percurso. Então eu cheguei à conclusão seguinte, que essas coisas contadas assim, que não tem nenhuma importância prática, não procuram impressionar a gente, não dizem respeito a problemas de câmbio, de mercado paralelo, né, de diretas já, etc. Essas coisas têm um sentido humano e, ao mesmo tempo, um sentido informativo da realidade em determinada época, que, a meu ver, pode justificar a crônica. É verdade. Agora, o senhor há de convir comigo que se ela me oferecesse o milho, ia ficar esquisito. Né? O milho é difícil de oferecer. Mas eu aceitava. Né? Né? Porque eu sou filho de fazendeiro, né? Então, aquela história de espiga de milho assim, estava muito tentadora, sabe? E eu não tive coragem de pedir, né? Porque às vezes ela não recusava. O padeiro do Brasil está na mão de um grupo, desde que o Brasil foi descoberto, né? Desde as capitanias. As capitanias agora mudaram de nome, né? Porque não são mais os estados. Os estados já estão controlados pelo governo federal. E por essa organização federativa que põe em cada estado do Brasil um delegado de polícia chamado secretário de segurança. Né? É um delegado. Em Minas Gerais, a política do PRM, que era a política tradicional, era feita por um delegado militar em cada município. Agora a coisa é mais simples, não precisa botar um delegado militar, basta botar junto ao governador eleito, por eleição direta, botar um secretário de segurança ou um representante, um comandante da região militar ou do primeiro exército, do segundo exército, eles realmente tomam conta do governo. É o que governa realmente o Brasil. Então não há, de fato, luta política, há um movimento interno de pessoas aspirando ao poder dentro da mesma estrutura. Hoje eu escrevi sobre isso. É o dia da enfermeira. Você sabe que a enfermeira no Brasil é uma das pessoas das quais mais se exige e a quem menos se dá. Sabe quanto ganha uma enfermeira diplomada por curso universitário, depois de muito tempo? 3 salários mínimos. Não dá, né, para o Brasil funcionar assim. Agora, já não estou falando da professora, né? Porque no interior há casos em que a professora não ganha nem salário mínimo. Né? Isso aí realmente é uma vergonha tamanha que eu fico triste de dizer. Assim. O que é o amor, senão um aprendizado contínuo que nos acompanha pela vida afora e que mesmo ao terminar a vida ainda não está encerrado. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão.